Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Jerobano. Hoje é dia 19 de março de 2024. Vamos começar mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, amém? E logo em seguida vamos estar orando e entrando na palavra. Ontem Deus deu uma palavra imensa, gastei não, né? Eu ganhei, né, pela misericórdia do Senhor, umas 5 horas estudando. Hoje ele deu uma palavra tão pequenininha que até estranhei. Ai, Deus, ele é maravilhoso, né? Tudo pertence a ele, né? Então vamos lá? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que saem do meu Pai. Eu entro na tua presença santa, mais uma vez, pedindo que o Senhor possa, Pai, me ajudar a te servir, a te buscar. Eu entrego o meu lar, o ministério, o chamado, tudo nas tuas mãos, Senhor. Deus, que eu venha ser, Pai, a menor da tua casa, para que o Senhor venha ser exaltado, Deus. Careça que eu diminua, que o Senhor cresça. Visita, Pai, aquele ouvinte que vai estar do outro lado, abençoa, Pai. Deus, abre as portas, Pai. Cura, liberta, sara, se for uma mãe solo que precisa, Pai, de uma oportunidade de emprego que não tem o que dar para os seus filhos, abre a porta, abençoa. Quantas mães solo neste dia, Pai, precisando de um milagre, Pai. Meu Deus, muitas que acabaram o Bolsa Família e seu filho está desempregado ainda. Ai, meu Deus, ajuda, Pai, ajuda. Ajuda os 3 poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário. Ajuda, Pai. Oh, aleluia, Pai. Alamanda Sode Comanai. Abençoa, Pai, trabalha, guarda. Visita aquele pai de família que está desempregado, que pediram a sua casa, que vão ser despejados, que não tem para onde ir com a sua família e que já está indo para a rua, Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia dessa família. Muda a história, muda o quadro, Pai. Senhor, muda o quadro habitacional do nosso país, Pai. É o que eu te peço neste dia. Visita os enfermos, Pai. São tantas situações que o Senhor possa estar olhando para cada um, ouvindo o clamor. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. Oh, meu Deus, tanta coisa que você não tem noção, só a mão do Senhor mesmo, né? O salmo que Deus colocou no meu coração nesta manhã é um salmo 123, né? É um salmo que diz assim, cântico de peregrinação, tá? A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos às mãos de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. A misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria, dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, eu não tenho nada para falar para o teu povo, nem para mim, mas o Senhor tem, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor, porque o Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte de águas vivas. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor ponha aquilo no meu coração que o Senhor quer falar comigo e falar para o teu povo. É que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Essa palavra é um cântico de peregrinação, né? Provavelmente é quando o povo estava no deserto, né? E ele pedindo a misericórdia do Senhor, né? Eles estavam pedindo assim, humildade, né? Na humildade. Então, a gente tem que ter humildade para chegar a Deus, para pedir misericórdia. Tem gente que acha que Deus é obrigado a ajudá-lo. Tem gente que acha que não pode passar por dificuldades, não pode ficar doente, não pode, não sei o que, não pode nada. Então, a gente tem que entender que Deus, muitas vezes, ele nos prova, né? Para ver onde está o nosso coração, né? Mas ele é misericordioso. Se você for humilde na sua oração, né? Igual o povo foi, que o povo foi humilde, né? Pedindo que Deus lhe seja misericordioso e assim desfaça o desprezo dos orgulhosos. Se a gente for humilde para Deus, no tempo oportuno, não é agora. Pode ser para Deus, pode ser daqui 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. Ou pode ser daqui 1 ano, 2, 10, a gente não sabe. Mas a gente sabe que na hora oportuna, Deus ele vai nos guardar, ele vai nos livrar, ele vai nos honrar. Se você permanecer firme com o Senhor, e não é, igreja não é fácil. Igreja, quantas vezes a gente é desonrado, é humilhado, né? Eu gosto de falar de mim, né? Eu sou um exemplo disso, né? Então, às vezes eu me sinto muito mal. Então eu falo assim, meu Deus, tem misericórdia. Mas aí eu vejo ele falar aqui já no primeiro, né? A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupa o teu trono nos céus, né? A quem, né? A Deus, né? Para que a gente vai clamar? Somente para Deus. Eu gosto muito do Salmo 120 que diz assim. O Salmo 121 tá atrás, né? Começa assim. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? De onde vem o teu socorro e o meu, né? O nosso socorro vem do Senhor, só dele, né? Logo em seguida ele já dá, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então é dele que vem.
é do Senhor. Se a gente permanecer firme, buscando, né, crendo que Deus ele vai fazer, ele vai mudar, e que ele é misericordioso, mas para isso nós temos que permanecer crendo que é só dele. A palavra do Senhor diz assim que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Eu gosto muito do Salmo 24, fala muito disso, né? Então, Deus ele sempre tem este cuidado, né, comigo e com você. Ele fala mais assim, no 2, assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu Senhor, e como os olhos dos servos estão atentos à mão da tua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Então, eu tenho certeza que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos destruídos, né? Porque não é porque eu sou merecedora, não é porque você é merecedora, é porque ele é bom. A gente vê que esse contraste, que esse cenário todo, ele se faz presente ali com Cristo, né? Na morte e ressurreição de Cristo, né? Cristo ressurreto. Porque assim, os olhos do Senhor estavam em todo o tempo atento ao povo, à misericórdia do Senhor. Desde ali de Gênesis até Apocalipse, que não terminou ainda, né? Que ainda estamos, né? A Bíblia continua em continuação. Mas assim, a gente vê que os olhos de Deus estão atentos, né? E os nossos olhos também estão atentos. A gente vai ver a história da igreja, a gente vai ver a história da humanidade, tudo que vem acontecendo desde Gênesis até os dias de hoje, a gente vê que Deus ele está no controle, muitas vezes parecendo que não, né? Mas Deus, muitas vezes ele até permite situações para que a gente se achegue a ele, né? Mas ele é misericordioso. A palavra do Senhor vai dizer que na igreja primitiva, né? Ali quando eles estavam lá, o Pentecoste veio ali em Atos 1 e eles foram cheios. Jesus sobe para o céu e o anjo fala assim: esse mesmo Jesus você está vendo subir, aquele que vai descer, né? Contra o alarido e tal. E aí eles recebem depois ali o Pentecoste e eles ficam presos entre si, né? Eles ficam ali em comunidade. Só que Deus, Jesus, né, ele tinha dado uma ordem. Eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então não era para ficar somente entre eles. Então ali teve uma diáspora, teve um levante, eles se dispersaram e começaram a pregar o evangelho, onde foi criado, muitos conheciam como a seita, como o caminho, né? Que era o caminho. Jesus era o caminho. Mas ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A palavra de João vai dizer. O evangelho de João diz assim: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, tem que haver, né? Mas em todo tempo a misericórdia do Senhor está ali. Né? E na diáspora, quando eles se dispersaram, aí o evangelho foi pregado até os confins da terra. E vai ser pregado, está sendo pregado até hoje, né? Igreja, nós estamos num tempo onde o evangelho, ele tá em tudo quanto é lugar. Tá na rádio, tá na TV, tá no celular, tá na internet. Claro, salvo que a gente tem que estar sempre apegado na palavra do Senhor, né? Embasado na palavra, né? Aquilo que está sendo pregado está embasado na palavra de Deus? Está sendo pregada conforme a palavra é? Eu não estou pegando um texto fora do contexto, né? Porque às vezes um texto fora do contexto gera um pretexto, né? Para quê? Para induzir as pessoas a alguma coisa, né? A algo, né? Do seu bel prazer, né? Mas não. Mas a palavra, ela sempre vai nos levar a entender que nós estamos aqui, né? E quando você aceita Jesus, você... É um funil, um exemplo, né? E o funil, ele é largo em cima e ele vai estreitando embaixo para entrar na garrafa. E comigo e com você é a mesma coisa. A gente chega com uma bagagem imensa do mundo. E conforme a gente vai se chegando a Cristo, vai afunilando, afunilando, até a gente entrar, né, na vontade do Pai. Né, porque a misericórdia dele é constante sobre as nossas vidas. Então, é muito interessante que esse afunilar aqui diz assim, o caminho do Senhor, a porta é estreita, né? Não é uma porta larga. A gente vem igual um funil largo. E quando a gente chega para Jesus, a gente vai se afunilando, porque o caminho do Jesus, o caminho verdadeiro, que leva à cruz, o caminho da cruz, da salvação, da eternidade, é um caminho estreito, né? Então a gente sempre vê esse paralelo. Então a gente tem que entender que estar em Cristo, você vai chegar largo, cheio de si, sabe? Mas aí a gente vai pegando tudo aquilo que a gente absorveu, tipo uma esponja, né? A gente absorveu do mundo, do nosso costume, a gente vai murchar, né? Não vai absorver, a gente vai absorver Cristo. Nós temos que ter a essência de Cristo. E é muito interessante, né? E como é que a gente vai aprendendo?
andando com ele, orando, buscando, jejuando, lendo a palavra, né? Nos desviando do mal, deixando a expressão de Deus nos convencer do pecado, que é ele que convence o homem do pecado, né? Não adianta eu chegar, antigamente, às vezes fala assim, ai, antigamente eu falava com os meus filhos assim, ai, você vai pro inferno, você não vai, não sei o quê. A igreja, aí um dia Deus falou comigo assim, Nadir, oi, não é assim, né? Você tá vendo aqui, né? Você tem que deixar que eu cuido. Aí eu comecei a soltar mais, né? Fiquei mais à vontade, né? De entender que eu tenho um poder, simplesmente, o meu poder que está na minha mão de poder fazer orar, jejuar, interceder, clamar, educar, ensinar. Mas os meus olhos, ele é limitado. Eu tô aqui na sala da minha casa, tô aqui na mesa de jantar, então eu estou limitado ao espaço da mesa de jantar, neste momento, né? Eu estou vendo atrás, através da câmera, ali, ó, por causa da câmera, mas eu não tenho olhos atrás, né? O sofá tá aqui, mas se eu virar eu vou ver a repartição da sala, ou dos lados da sala. Então, mas eu estou limitada, não estou vendo o quarto das crianças, não estou vendo o meu quarto. Não estou vendo a cozinha, não estou vendo os demais, não estou vendo. Mas os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então, é experiência própria. Em vez de ficar falando, ai, você vai pro inferno, você vai... Dá exemplo. Busca a Deus. Ore. Eu gosto de contar o que eu vivo, né? As minhas experiências. Então, eu sempre falo com os meus filhos, né? Eles cresceram na igreja, mas ultimamente eles não querem saber de igreja, né? Então, não vou dizer que eles estão rebeldes, né? Eles se decepcionaram com o homem, né? Dentro de quatro paredes, né? Mas eu costumo dizer para eles assim, filho, vocês têm um chamado, vocês têm uma obra, né? Vocês são filho, não é porque você é filho de missionário, que missionáriozinha né? Mas vocês têm um chamado, né? Vocês têm uma história, né? Vocês louvavam, pregavam, então você... E de uns 6 meses para cá, uns 6 meses, mais ou menos, setembro, outubro para cá, eu aprendi a descansar literalmente mesmo. Mãe, eu vou sair, vai. Deus te abençoe, minha filha. Só atende o celular, se eu mandar mensagem, alguma coisa. E eu descanso, igreja. Porque eu não posso. E eu tenho certeza de uma coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou debaixo de uma promessa. Entendeu? Eu não estou debaixo de uma promessa que foi homem que fez. Eu estou de uma promessa que foi o próprio Deus que fez. E a palavra do Senhor diz. E no meu íntimo, no meu amargo, eu tenho certeza que meus filhos vão servir a Deus. Entendeu? Eles vão pregar a palavra de novo, vai louvar, né? Vai ganhar almas para o reino, né? Porque eles são batizados. E eu sei que no tempo certo, eles vão se voltar para a mesa do rei, né? E vai voltar com a mentalidade diferente, né? Porque eles foram lá fora, estão experimentando, estão vendo o mundo, eles vão voltar diferente. Ah, porque quem bebe da água da vida, meu filho, não tem como. Então, eu costumo sempre dizer isso. Então, eu tenho muito isso. Então, assim, os meus ensinamentos para com meus filhos sempre né? Espera no Senhor, confia. Deus tem obra, né? E porque o mundo oferece muita coisa, mas Cristo, ele oferece a verdade, ele oferece a vida, a salvação, o caminho, a paz e a alegria, só nele, né? Diz assim, misericórdia, no 3, né? Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, já estamos cansados de tanto desprezo. Então, eu sei que, igreja, eu falo por mim, as pessoas me desprezam, né? Olham torto, né? E às vezes, eu acho até engraçado, às vezes eu falo assim, gente, as pessoas acham que pensam que a gente como é que se diz? Por ser missionária, por ser isso e aquilo. Eles são acostumados com pessoas cheias de si, soberba e tal. E aí vê, eu sou missionária, pela misericórdia do Senhor, sou psicóloga também. Mas eu sempre tento manter, assim, uma humildade. Mas por quê? Porque meu Deus é humilde. Porque Jesus foi humilde. E exemplo de humildade, diz assim, humilhar. Seja humilde, seja meus imitadores, né? Paulo diz, né? Como eu fui de Cristo. E Paulo era humilde, né? Cristo era humilde, né? Jesus diz assim em Mateus, acho que é 12, esqueci agora, 12, 27, 28. Ele diz pra mim e pra você assim, vem aqui, aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrarei descanso para vossas almas. De quem que é que a gente vai aprender? De quem que é? Hã? De Jesus, é 12, 27, se eu não me engano, né? É aqui. Eu não lembro agora, mas eu acho que alguma coisa assim, ou é 11, 27.
Então, em Mateus, eu sei que Jesus ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde, né? E encontrarei descansos. Ah, aqui, ó, Mateus 11:27. É isso mesmo. Vou até o fim, tá bom? Eu falo 11:27 é porque eu gosto de ver a toda parte. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser... Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Aquele é que é um filho a quem quiser revelar. Ou seja, Jesus se revela a quem quiser. Você seja muito grato porque ele se revelou a você e a mim. Então temos que ser gratos sempre. Ele diz assim: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Todos, você está cansado deste mundo, dessa vida? Vem sobre ele. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa linda. Quem é humilde? Quem é humilde, né? Nosso Jesus, ele é humilde, né? Ele diz assim: aprendam, né, de mim, pois sou. Ele está afirmando: eu sou humilde, né? Eu sou humilde. Eu sou manso, né? De coração. Eu sou manso e humilde de coração, né? E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Gente, eu não consigo, não tem, é um contraste meio estranho. Uma liderança soberba, né? Alguém que pregue e não ser manso e humilde, né? De coração. Nós não somos Jesus, mas nós somos imitadores de Cristo, como diz Paulo. Então, não vou dizer que um dia você não se estressa. Ah, filho, se estressa, sim. Você fala atravessado? Fala. Claro que fala. Mas a humildade, ela tem que fazer parte das nossas vidas, né? Às vezes eu vou pregar num lugar assim, eu vou assim, e esse dia eu estava até lembrando de uma igreja que eu preguei, foi numa tarde da bênção, né? Nesse dia uma amiga minha ligou, ela falou: Nadir, você vai ser chamada para pregar num culto, e você vai pregar 2 Reis 4, azeite da viúva. E Deus já tinha queimado essa palavra no meu coração. Falei: amém. E lá vai ter uma viúva e depois dessa pregação ela vai falar com você. Falei: amém, amém. Aí passou mais ou menos uns 3 dias, uma amiga minha ligou e ela falou assim: ai, Nadir, eu tô pregando numa campanha, numa tarde da bênção, numa assembleia, e eu gostaria que você fosse, né? Hoje é o último dia da campanha e tal. Vai lá, vai pregar. E o meu bebê, o Manuel, foi em janeiro, se não me engano, de 2021. Foi bem no comecinho do ano. E aí eu fui, né? Fui pregar. Eu lembro que na época eu tinha meu carro. Eu levei a minha mãe junto, que o Manuel era bem bebezinho, né? E eu lembro que eu coloquei um vestidinho marrom que eu tenho, de malha. Ele é bem folgadinho, gostosinho, sabe? Tem umas pedrinhas na ponta. Eu acho que eu botei um mule também preto. E fui pregar. Toda humilde, simples, do meu jeito, né? E aí quando eu subi no altar, eu sempre vi que as irmãzinhas ficam com aquela carinha meio assim de, tá? Igreja, porque eu gosto, é o meu jeito, né? Eu gosto de tênis, eu gosto de rasteirinha. Eu sou bem básica, né? E ali eu pregando, e ali no meio da pregação, aí eu comentei que eu era psicóloga e tal. Você acredita que a história mudou? Né? Aí, mano, no final veio, até me deu uma oferta, assim, eu falei assim: meu Deus, mas por quê? Porque eu sou psicóloga? A palavra foi pregada, foi dita, Deus falou grandemente naquele lugar, mas por um... né, minha esposa fala assim: você despreza a psicologia, o seu estudo e tal. Não, não é que eu desprezo, é porque as pessoas às vezes gostam muito de nome, né? E ali eu percebi que mudou a história, né? Mas sei que Deus trabalhou. E ele, no final mesmo desse culto, veio uma viúva falar comigo que o marido dela havia morrido, né? E foi muito interessante porque na Covid ela veio falar comigo, ele era policial. E ela falou: nossa, como essa palavra do azeite falou comigo, né? Comigo e com os meus filhos, né? Então você vê o cuidado de Deus, a misericórdia. E ela havia pedido para Deus falar com ela, né? E a palavra parece que foi só para ela. Então é isso que eu falo, né? Então nós temos que ser humildes em ouvir, né? Deus já tinha falado no meu coração, Deus usou uma irmã de Araraquara para mandar, para falar comigo, né, do azeite, que tinha uma viúva que ia precisar ouvir essa palavra. Eu fui humilde para ouvir. Agora tem, né, ok, já tem a palavra pregada, já sei que eu vou pregar. Tem gente que é tão soberbo, não ouve, né?
não dá vazão ao Espírito, e o Espírito às vezes quer trabalhar no ambiente, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, ele quer sempre trabalhar no ambiente da melhor forma possível, leve, né? A gente tem que estar atento à voz do Espírito. Por isso que nós temos que ser manso, né? Igual Cristo e humilde. A gente não vai ser igual a ele, mas a gente tem que tentar. A gente não consegue nem ser 50%, mas a gente tem que tentar. Eu não consigo ver um evangelho, é o pior que mais tem, o evangelho da ostentação, né? Eu não consigo ver, né? Eu tô aqui, mas eu sei que daqui uns meses, um ano, não sei quando, eu vou mudar pra uma casa, vou estar num lugar melhor, né? Vou estar melhor, eu creio, eu tenho muita fé disso, né? Meu esposo, ele tá tirando a OB dele, né? E eu sei que vai melhorar as coisas, sem promessas, né? Grandes. E eu sei que vou para um lugar melhor, né? Eu vou para vou partir para Nova Jerusalém quando eu morrer em nome de Jesus, né? Descanso do Pai. Mas eu vou para uma casa maior, um lugar maior, eu quero, eu anseio. Mas eu sempre peço a Deus que a humildade sempre ande comigo, né? A humildade tem que andar lado a lado. E eu não gosto de me orgulhar, me soberbar, né? Eu sempre gosto de orar e interceder com humildade. Apesar que muitas vezes vê essa humildade minha tipo, sabe, despreza. Me desprezam. Mas eu não ligo não, viu, igreja? Porque eu sei quem me chamou. E no dia que Deus me repreender, na palavra, em sonho, ou usar alguém pra falar comigo, Nadir, não, você é muito humilde, você é muito isso. Aí é diferente. Mas enquanto isso, eu sempre fui assim, a minha essência, né? E eu sempre fui assim desde antes de conhecer Jesus, quando eu era um funil, né? Agora eu tô afunilando ainda. Mas é da minha pessoa. Né? E eu gosto disso, né? E eu sempre... Então, aí Jesus, ele vem e fala pra mim assim, pra mim, pra você, no trecho novo, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, já estamos cansados de tantos desprezos, né? Então é misericórdia. E eu sou grata porque a misericórdia do Senhor me alcançou, porque eu não era merecedora, né? De estar aqui, né? Do evangelho do Senhor ser revelado pra mim. O mistério de Cristo ser revelado pra mim, né? Como a gente acabou de ler em Mateus ali 27, 28. 11, 28, né? Mas ele me alcançou, né? Ele teve misericórdia de mim. Então eu sou o que? Eu sou grata a ele. E você, né? Você é grata ao Senhor? Claro que somos. Sim. Porque é tão tremendo quando ele fala assim, ó. Todas as coisas me foram entregues pro meu pai, né? Voltei para Mateus 11, 27. Ninguém conhece o filho a não ser o pai. Ninguém conhece o pai a não ser o filho. Aqueles a quem o filho o quiser revelar. Então assim, Cristo se revelou para mim e pra você. Seja humilde. Seja manso. Pare de soberba, de arrogância, de jactância. Isso é para quem não conhece Cristo. Isso é para quem não teve um encontro com o Senhor. Isso é para quem não adentrou o véu que foi rasgado de cima a baixo. Né? De dobrar os joelhos, de orar, de clamar, de chorar. Né? E é mais. E diz assim, é muito lindo, eu não canso de falar. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. É onde em Cristo, vai sobre Cristo, né? 28, 29. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, esse é o nosso Jesus, né? Então nós somos imitadores dele. Tem gente que, nossa, gente, que olha que eu vou te falar, gente, eu não sei. Eles não leram Mateus 11, né? 25, 26, 27, 28 e 30, não leram. Se tivesse lido, não tinha tanta soberba, não tinha tanta jactância, tanta arrogância, tanto eu faço, eu mando, eu falso, não sei, você não pode nada. Nada. Sabe? Você é só soberba, metida besta, só isso. Mas uma besta quadrada, né? Para entrar no céu tem que ter humildade. Sem humildade ninguém vai ver a Deus. Mas assim, somos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos, dos desprezo, dos arrogantes. E eles assim, eles zombam da gente, eles desprezam, sabe? Nos humilha. Já fui humilhada por tanto pastor. Que se acha. Esse dia eu estava até comentando com meu esposo, né? Eu participava de um ministério. E no ministério eu tinha um cargo, né? Não me ligo para cargo, mas eu fazia parte da liderança da intercessão. E tinha um irmão que eu sei que ele tinha assim, ele se incomodava com a minha maneira, né? Do meu jeito humilde. Assim, ela é negra, preta, psicóloga, né? Casada, 4 filhos. E prega a palavra. E eu via, ele me olhava, a ira dele era latente na cara dele. Ele tinha um ódio. Você via assim. Teve um dia de eu chegar na igreja, ele faltou enfiar a cara dentro da parede só para não me dar paz. Então, assim, era coisa terrível.
E aí ele foi promovido a um cargo, e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Né? Se juntou com pastores, outros irmãos, e tiraram o culto de intercessão da igreja. Né? Porque tirando a intercessão, eu não pregaria mais. Né? Eu não oraria mais na igreja. E eu não tive mais oportunidade. Né? E aí eu fico pensando, quem perdeu? Ele. Porque eu continuei orando, continuo pregando, continuo orando, continuo jejuando, continuo tendo vida com Deus. Né? É muito triste, igreja. Ele perdeu. E muitas vezes o reino perde. Perde o quê? Porque as pessoas precisam de oração. A nossa vida ela é uma vida de oração. Né? Não é de aparecer para o homem, é de oração. Né? E esse irmão, ele tanto fez, que tirou. Achei até o dia que ele veio falar comigo, irmão, a gente vai dar uma parada aqui na intercessão, porque não sei o que, o povo não vem. Igreja, na oração pode ter uma pessoa, pode ter só você. Mas interceda a hora. Porque quando você está olhando para a multidão, para a qualidade, para isso, para a terra, você não vai conseguir olhar para o céu. Né? E ali, eu fiquei, sinceramente, assim, muito chateada. Né? Eu falei, meu Deus, como que pode? Né? Por inveja. E eu fiquei assim, Senhor, porque eu fazia as coisas com amor, né? E eu faço as coisas de Deus com amor. Eu sei do meu chamado, sei de onde Deus me tirou, eu sei para quem me tirou. E eu sei que eu tenho um chamado. E eu fiquei muito assim, sabe, triste mesmo. Não participei de mais nada. Né? Mas não deixei de servir a Deus. E aí, depois com o tempo, esse irmão teve a recompensa dele, né? Não vem ao caso. Né? Cada um, aquilo que você plantar, você vai colher. Cada um vai dar conta de si. Mas eu tinha que ver o sorriso dele quando ele falou que não ia ter mais intercessão. E aquilo me deixou muito triste. Eu falei, pai, como assim? A pessoa quer ser pastor. É pastor, sei lá. E tem um comportamento desse, né? Um comportamento maligno de inveja, de perseguição, de jactância, de soberba, né? Que só ele tem que se aparecer. Eu nunca quis me aparecer, eu sempre quis me esconder. Né? Eu gosto sempre de me esconder. Né? E é até engraçado que às vezes tem irmãs que falam assim, mas irmã, eu falei, irmã, eu não tô aqui pra me aparecer. Eu quero diminuir, quem tem que aparecer é Cristo. Mas essa situação foi uma das coisas assim que mexeu com a minha estrutura, né? Eu comecei, para mim, no momento foi um choque. Mas depois, eu fui amadurecendo com o tempo essa situação. E tudo isso é para quando o ministério que Deus me deu, já me deu já, eu colocar em prática, o dia que tiver a igreja, as quatro paredes, eu saber observar e selecionar, né? Na esfera humana, eu observo muito aquelas pessoas que se aparecem, né? Quer se aparecer por homem. Quem se aparece pro homem sempre vai puxar tapete, sempre vai mentir, vai perseguir. Agora, quem se aparece para Deus, que faz no oculto, que não faz pro homem, é diferente, igreja. Eu jamais faria o que ele fez. E não quero fazer. Eu sempre falo, Senhor, se um dia eu mudar o meu comportamento perante a Ti, me leva, me mata. Né? Porque isso é muito triste, né? A gente zombar das pessoas, desprezar, com arrogância. Não, isso não provém de Deus, isso é de Satanás. Antes mesmo a gente leu isso, né? O diabo é astuto, né? E ele vem com esse engano, né? A gente leu Gênesis, né? 3:1, que o diabo era astuto, né? Foi astuto, a serpente foi astuta ali com Eva. E a gente leu também, acho que foi 2 Samuel, né? Quando Jonadab era astuto, que deu mau conselho para Amon, né? Seu sobrinho, porque ele era meio irmão de Davi, a abusar de sua irmã Tamar. Né? Finge lá que você tá doente, seu pai manda sua irmã, você abusa dela. Depois ele vai lá para Davi, ai Davi, depois já no capítulo 12, né? Ele fala assim, não Davi, Absalão não matou todo mundo não, só matou só Amon. Então assim, o mesmo Amon que ele incitou a fazer a maldade com a sua irmã Tamar, que ele deu a ideia maligna, né, que ele era astuto, ele já estava falando com um pai que perdeu o filho, né, Davi no 12. Não, ele matou só Amon, né, depois é tão interessante que ele ainda é metido a profeta. Ai, gente, olha, ele ainda fala bem assim aqui, ó, no, ai, ele fala bem aqui assim, já coloquei lá só pra você ver que Deus falou aqui no meu coração. No 12, ele diz assim, ó, vamos ler. Eu li ontem, eu peguei ontem, tá?
essa palavra. Mas esse Jonadab diz assim: Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, meio irmão de Davi, tá? Ele perguntou a Amon, filho do rei, porque... E puxa-saco, né? Filho do rei, né? Ele é assim, falso, puxa-saco. Você está batido, quer me contar o que se passa? Eu estou em 2 Samuel 13. Amon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão, minha irmã, né? Vá para a cama. Aí, ó, olha o conselho dele. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela me preparasse a comida e aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Amon aceitou a ideia e deitou-se fingindo de doente. Quando o rei foi visitá-la, Amon lhe disse. Então ele aceitou ali a palavra maligna, né? Astutas de Jonadab e fez o que ele mandou. E quando a sua irmã foi lhe servir, a palavra do Senhor diz que no 14 ela fala, ele não quis ouvi-la, né? Que ela falou, não, meu irmão. No 11, né? Mas quando ela se aproximou para servir, ele agarrou e disse, deita-me comigo. E ela disse não, né? E no 14 ele não deu ouvido. E no 15, logo depois a mão sentiu uma forte... e no 14, mas a mão não quis ouvi-la e sendo mais forte que ela, violentou, ou seja, estrupou, né? No 13 e 14. E logo depois ele teve aversão. Então, são coisas assim... Esse capítulo 13, ele é muito rico, sabe? Ele fala de homem falso, mentiroso, fala de angústia, de ansiedade, né? Olha só, a mão estava angustiado, aí chega o seu amigo astuto, né? Que incita, né? Ele tinha um desejo pela irmã dele, ele a estrupou. Depois a sua irmã ficou triste, ficou angustiada, né? Tá aqui no 19. Aí depois que ele abusou dela, que ele saciou seu desejo sexual, né? Aí diz que no 15, logo após, a mão sentiu uma forte aversão por ela. Ele teve nojo, não quis. Depois que ele já abusou dela, ele mandou ela embora. Vai embora, levante-se e mandou, o empregado mandou. Aí Deus diz assim, mas ele disse, não, meu irmão, manda-me embora. Seria pior do que o mal que você fez. Mas assim, ele mandou ela embora, lá pedindo pra não. Aí no 17 diz assim, ele porém não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe, põe esta mulher para fora daqui, tranque a porta. E botou lá para fora e trancou. Aí mandou ela embora. E ela ficou desesperada, angustiada. Aí diz que ela, né, pôs cinza na sua cabeça, no 19, rasgou a túnica longa, porque a túnica representava a virgindade das moças, né? E aí ela encontra com seu irmão Absalão. E Absalão, seu irmão, no 20 diz assim, lhe perguntou seu irmão, Amon lhe fez algum mal? E acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão, não se deixa dominar pela angústia. Tá? Ele diz assim, acalme-se. Então, Absalão, ele teve um controle ali, mas ao mesmo tempo ele teve um ódio. A partir daquele momento, ele intentou ir matar Amon a qualquer custo, né? E aí diz que ela estava o quê? Né? E aí ele e seu irmão não deixe se dominar pela angústia. Ela já estava dominada pela angústia, já estava entrando em depressão, né? Itamar muito triste, Itamar muito triste ficou na casa do seu irmão Absalão, no 20, né? Ela ficou triste, angustiada, deprimida. Então são uma série de sentimentos que tem, né? E diz que no 21, então assim, ao saber tudo isso, o rei Davi ficou indignado, mas Davi ficou indignado e não fez nada. Porque Davi já vinha também de o quê? De um adultério, de uma morte, de um assassinato, né? Com Betseba, mãe de Salomão, já tinha feito uma bagaceira também. Então ele não tinha autoridade mais sobre os seus filhos, não tinha mais autoridade. Ele tinha perdido, seus filhos tinham perdido respeito sobre ele e havia uma sentença sobre ele, né? Porque ele falou que a espada que matou Urias, né? Era assim mesmo, né? A espada era para cortar. E aí Deus manda o profeta Natan e fala assim, a espada não vai se apartar da tua casa. Então a gente já começa aqui a degradação moral da família de Davi, né? Absalão mata Amon, estrupa sua irmã, depois Absalão mata Amon, e aí começa a desgraça, de desgraça. Mas o que me chama a atenção, que diz aqui no 22, né? E Absalão não falou nada com Amon, nem bem nem mal, embora odiasse. Olha, o desejo dele era de ódio, ele estava com ódio, né? Por ter violentado sua irmã Tamar. O ódio tomou conta dele, né? E aí, mas aí, o que me chama a atenção, tudo isso da situação, é o que eu quero falar aqui no 32, né? De Jonadab de novo. Mas Jonadab, filho de Simeão, irmão de Davi, disse, não pense, meu senhor, falsidade aqui com Davi, tá vendo? Meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Amon foi morto. Este era a intenção de Absalão, desde o dia em que Amon violentou Tamar, irmã dele. O rei, ó rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Amon morreu. Então ele era falso, mentiroso, né? Ele incitou Amon a matar, né? A estrupar Tamar. Depois Absalão matou Amon.
E aí ele chega para Davi e tenta consolar Davi, né? Numa falsidade, sendo que ele que foi o astuto ali, né? Foi usado por Satanás mesmo, pelo inimigo, para fazer toda a desgraça na vida do irmão dele, na família, da família do irmão dele, né? Ele foi usado ali. E ali ele chega. E aí, quando chega no 35, ele ainda se acha profeta, viu? Ele diz assim, e Jonadab no 35, né? Disse ao rei, são os filhos do rei, aconteceu como teu servo disse. Ele se achava que era profeta. Né? Eu sou profeta, né? Falso profeta. Então, igreja, a gente tem que prestar muita atenção, né? Naquilo que acontece. Quantas pessoas, né? Soberba, arrogante, zomba, orgulhosa, né? Isso tudo são pessoas astutas, usadas por Satanás, tá bom? O astuto, né? E a gente vê que em Gênesis 3:1, a serpente, ela era astuta, né? 3, versículo 1, a serpente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ela era astuta, né? Então, preste atenção. Né? Não seja soberbo, não seja arrogante. Peça misericórdia por Deus, tenha misericórdia do teu próximo, amém? E Deus seja contigo nesta manhã. Fica na paz. Um bom dia.